Glória a Deus. Agradecemos ao Senhor por ter trazido você novamente à casa de adoração, para juntos bendizermos o nome dEle. Nós queremos pedir a você para abrir sua Bíblia novamente, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, nós pensarmos, meditarmos e aprendermos acerca do propósito que nos cerca, do eterno propósito de Deus na nossa vida. A mesa do Senhor nos chama, estabelece diante de nós, e ela tem um propósito, e nos chama para ver esse propósito, analisar esse propósito. E toda vez que somos chamados a essa mesa, somos chamados a avaliar se estamos bem com esse propósito ou se precisamos de alguma forma realinhar aquilo que Deus quer. Que o nome do Senhor seja bendito nesta noite. Você tem o seu coração voltado para Ele. Volte o seu coração para o Senhor e peça ao Senhor que aqueça esse propósito. Ele é imprescindível, ele é importante demais. O propósito ser conhecido, o propósito ser implementado, o propósito ser avisado, avivado a cada momento. Nós cantamos aqui coisas maravilhosas. Uma canção que dizia: eu vejo um povo eleito assumindo o seu lugar para a sua fé compartilhar. Esse propósito nós temos de cumprir. Isso independe de dom. Independe de dom. Este é o nosso propósito. Somos igreja do Senhor. Efésios capítulo 3 vai falar desse propósito, a partir do versículo 8 até o versículo 13. E ele diz que nisso está a nossa glória. A glória da igreja está em cumprir esse propósito. A glória da igreja está em levar ele adiante. Como é que eu posso ter esse propósito? Cristo, crendo em Cristo, entregando a sua vida a Cristo, vivendo a palavra de Cristo, alinhando uma aliança com Cristo, servindo a Cristo, dependendo de Cristo. Tudo se resume em ter Cristo. E quando Ele estiver, é preciso que haja evidências de que Ele está. O mundo precisa ver. Os potestades e principados precisam enxergar. Seu irmão precisa enxergar isso. E a glória do Senhor então será vista. É para isso que nós estamos aqui nessa noite. É preciso estar muito claro isso na nossa vida, muito claro, muito claro. Então, quando nós tivermos clareza desse propósito, nós teremos acesso confiante em Cristo. Esta mesa nos chama para um acesso confiante. Eu não sei como foi sua semana. Eu não sei quantas lutas você teve que passar e quantas coisas você teve que vencer. Eu não sei quantos leões você já deixou amarrado para amanhã. Quantos deixaram de ser mortos durante a semana. Mas a palavra do Senhor nos chama a termos um acesso confiante. Acesso confiante em Cristo. Eu não sei como você chegou aqui, mas essa mesa nos chama, e quando ela nos chama para termos confiança, para estarmos diante dele em confiança. E essa confiança só é gerada com um propósito aplicado, vivido, sendo real nas nossas vidas. É para isso que a palavra do Senhor nos chama nessa noite, em Efésios capítulo 3, a partir do versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Paulo se considera o menor dos apóstolos porque perseguiu a igreja.
e teve ampla dificuldade de ser aceito. Assim como muitas pessoas hoje têm muita dificuldade de serem aceitas nas igrejas, Paulo teve. Porque era um perseguidor. Ele assustava os crentes, ele perseguia os crentes, ele prendia os crentes. E a palavra do Senhor diz em Atos capítulo 7 que aqueles que tinham pedras para matar os crentes e conseguiram encurralar Estevão nos becos de Jerusalém e mataram Estevão a pedradas, tinham as suas capas guardadas com Saulo. Esse que agora escreve essa carta, dizendo: eu sou o menor deles, eu sou um crente e sou o menor dos crentes, porque eu persegui a igreja do Senhor, fiz muita miséria no meio da igreja, os crentes tinham medo de mim, eu chegava, as pessoas saíam, indo embora. Mas eu recebi uma graça, eu recebi um propósito, eu recebi uma incumbência, eu recebi uma missão: anunciar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Esse era o propósito dele, esse é o nosso propósito, esse é o propósito da igreja. Ele vai então fazer uma referência ao propósito que ele recebeu da graça do Senhor para a igreja como um todo. E observe que ele diz assim: eu recebi uma graça de pregar as riquezas insondáveis de Cristo, não desse mundo. Então não me confunda, eu não sou um apóstolo qualquer, e eu não vou pregar aquilo que você quer ouvir, eu não vou pregar aquilo que vai lhe agradar, eu vou anunciar as insondáveis riquezas de Cristo, não dessa vida, não desse mundo. Seu coração, sua fé não vai estar firmada em nada deste mundo, porque eu recebi a graça de anunciar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Amém? Ele deixa muito claro qual foi o propósito que ele recebeu, ele deixa muito claro qual é a missão dele, ele deixa muito claro qual é a missão da igreja. A nossa missão hoje, aqui, nessa noite, diante da mesa do Cordeiro, presente de maneira espiritual. Mas por que é tão importante nós analisarmos o propósito, conhecer o propósito, entender o propósito? Porque um dia, cada um de nós, eu, você, criança, cada um de nós estará diante dele nesta mesma mesa. Portanto, é um grande ensaio para nós hoje aqui, nessa noite. É um ensaio glorioso que o Senhor nos trouxe aqui, para entendermos esse propósito diante da mesa do Senhor, diante do convite dele, da presença espiritual dele, porque um dia nós estaremos diante da presença física dele. Hoje aqui, os irmãos e as irmãs servem você, naquele dia ele vai servir. É a mesa das bodas do Cordeiro, ele vai estar lá na frente, porque ele vai estar na porta, ele é a porta, eu sou a porta das ovelhas, aleluia, eu sou a porta por onde você vai passar, eu sou a porta que dá acesso às bodas do Cordeiro, eu digo se você entra, se você não entra. O que é que vai definir, pastor? Esse propósito, o conhecimento desse propósito, a clareza desse propósito, a implementação desse propósito e a vivência desse propósito. A mim me foi dada a graça de anunciar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Paulo está dizendo: não me peça para eu lhe adoçar a boca, não me peça para eu fazer afagos em você, não me peça para eu lhe prometer riquezas daqui, não me peça para que eu possa fazer algum tipo de negociação com você, não me peça isso, porque eu recebi a graça do Senhor. Eu, o menor deles, o mais insignificante, o mais terrível,
recebi uma graça, recebi uma bênção, e eu vou fazer de tudo para cumprir esta missão que o Senhor me recebeu. Qual é essa missão? Vou deixar claro para vocês: anunciar as riquezas, as insondáveis riquezas de Cristo. Amém? Eu e você, como igreja do Senhor, somos chamados a essa mesma missão: anunciar as insondáveis riquezas de Cristo. Versículo 9: manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Esta é a minha missão, esse é o meu propósito, e a finalidade de Deus de me dar esse propósito é manifestar, é tornar evidente, é deixar claro, é para que todos vejam a dispensação, isto é, a aliança que eu fiz com Ele e a aliança que Ele fez comigo. Dispensação significa aliança, aliança da graça, aliança do favor, da misericórdia. Não pelo meu mérito, não pelo que eu fiz, não pelos meus diplomas, não pela minha capacidade, não, aliança com Ele, manifestar a aliança que Ele fez comigo, o mistério escondido desde os séculos, em Deus que criou todas as coisas, oculto lá, em Deus, requisitando um povo, salvando um povo, conduzindo um povo, libertando da escravidão, conduzindo da libertação, na direção do deserto, se manifestando a eles, debaixo da sombra de uma lei. A lei era a sombra para as coisas que haveriam de ser reveladas. Então, esse mistério, esse anúncio da graça, da manifestação de uma riqueza, de uma vida nova em Deus, estava oculto pela lei. Mas ele diz: a aliança foi feita comigo. E Ele revelou isso também a mim e me deu essa graça de anunciar as insondáveis riquezas de Cristo. Versículo 10: para que pela igreja, nós todos juntos, nesse mesmo propósito, e nessa mesma linha de aliança com o Senhor, que se revelou a nós, e nos conduziu na obscuridade da lei, no mistério da lei, agora se manifesta como igreja, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Tudo agora está às claras, porque se manifestou Cristo, porque o Verbo de Deus se fez carne e Ele habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Nada mais agora obscuro, nada mais agora empacotado em véu, nada mais agora desvanece. Agora nós somos transformados de glória em glória pelo Espírito Santo de Deus. Esta é a aliança que agora ficou muito clara. A dispensação que estava escondida em Deus, agora se torna revelada na pessoa bendita de Jesus Cristo, e o Espírito Santo de Deus, que ressuscitou a Cristo Jesus, fez uma aliança também conosco e passa a habitar também em nós. E nos dá essa missão, e nos dá também esse propósito, de através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja então manifestada, conhecida, anunciada, e todos então possam ver que a glória do Senhor cobre toda a terra. Porque a igreja manifesta o conhecimento dessa glória, através dessa dispensação, desta aliança, desse compromisso de anunciar as insondáveis riquezas de Cristo, através da igreja, através de mim, através de você, através de cada um de nós. Isso vai se manifestar, a multiforme sabedoria de Deus. Versículo 11: segundo o eterno propósito. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito.
A igreja fará esse propósito conhecido de principados e potestades de todos os poderes, poderes humanos, poderes da cultura, poderes da ciência, poderes políticos, poderes espirituais, poderes de todas as ordens. A igreja será a referência da glória de Deus no mundo. A igreja será a referência da misericórdia, do amor, da bondade, do perdão, da salvação, da regeneração, da nova aliança e da maneira como nós somos regenerados em Cristo e reconciliados com Ele. A igreja será a manifestação, a ponte, nenhum mais outro poder. A igreja será. Portanto, quando você está aqui diante desta mesa, como igreja do Senhor, saiba, é preciso ter confiança para estar aqui, porque nós somos tornados igreja para esse propósito. Um eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Versículo 12. Quando nós temos clareza desse propósito, nós não andamos mais acovardados e nem sobressaltados. Nós sabemos em quem nós somos, nós sabemos para onde nós vamos. E na quarta-feira aqui, nós estamos falando acerca desse propósito. E o medo da nossa vida, a insegurança da nossa vida se dá porque muitas vezes nós temos Deus como um fim e não como o nosso Gênesis. E nós ficamos então tentando servir a Deus amedrontados, tentando servir a Deus de um modo, mas será que eu estou agradando ao Senhor? Será que eu não estou agradando? Será que Ele me recebe? Será que não recebe? Será que ouve minha oração? Será que não ouve? Como é que eu vou andar dessa forma sobressaltado, servindo ao Senhor sobressaltado assim? Porque eu acredito que Deus é a minha finalidade última. Não. A palavra do Senhor diz que Ele estabeleceu esse eterno propósito em Cristo Jesus. E quando Ele estabelece um propósito em Cristo Jesus, Ele estabelece na eternidade. Não foi ontem, não foi um arranjo, não foi uma gambiarra. Ele estabeleceu em Cristo aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de Jesus Cristo. Esse é o eterno propósito. Não foi um arranjo, a sua vida não é um arranjo, a sua vida não é um adendo, uma adição, um anexo que Ele colocou depois aqui, não. Ele pensou em você antes da fundação do mundo. Ele tinha algo para a sua vida, o amor dele irradiava sobre a sua vida. Ele conhecia o dom que você teria, Ele sabia das suas fragilidades, Ele saberia das suas fraquezas, Ele saberia dos seus pecados, Ele saberia de tudo e amou você a si mesmo. Sua vida não é um acidente, sua vida não é um acaso, a sua vida foi estabelecida na eternidade para que você cumpra esse propósito de anunciar as insondáveis riquezas de Cristo como igreja dele. Manifestar isto aos principados e potestades e todos então conhecer que a glória do Senhor irradia a sua vida, o Espírito Santo habita em você, faz morada em você, sela você e um dia a promessa dele de voltar encontrará você. E nesse grande dia nós estaremos diante de uma mesa desta também. E Ele não vai perguntar acerca das insondáveis riquezas deste mundo. Não. E aí? Vamos lá. Quando chamar o seu nome, imagine Ele numa ceia como essa, chamando o seu nome e procurando para você acerca do seu eterno propósito em Cristo.
Ele, não pastor, não missionário, não presbítero, não obreiro, ele, o Verbo de Deus manifestado aos homens, aquele que saiu do seu trono de glória e tirou uma por uma as suas insígnias, a sua grandeza, de sua majestade, inclinou-se a nossa miséria e pequenez e veio e deu a sua vida, entregou o seu corpo, derramou o seu sangue por nós, da qual nos apropriamos nesta noite aqui. Não podemos chegar aqui tímidos. Paulo diz: não. Por causa de Jesus Cristo e desse eterno propósito, nós temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé. Ousadia, acesso com confiança por causa da fé, não por causa de obras. Então ele não vai perguntar pelas insondáveis riquezas que este mundo traz. Ele não vai querer saber naquela hora como está a sua conta, se o seu cartão é black, se você tem acesso, se você tem cheque especial, limite amplo. Ele não quer saber, não vai querer saber. Não. Esse evangelho que está sendo pregado agora, de insondáveis riquezas deste mundo aqui, esse evangelho lá não vale nada. Não vale uma cibazol. Pastor, o que é uma cibazol? Pois é, você deve estar se perguntando o que é uma cibazol. Você não sabe o que é cibazol. Só quem sabe sou eu. Cibazol, ela é mais velha que a S. Você está entendendo? Você sabe o que é uma S, filho? Pois é, que você chupava a S. Pois é, para afinar o sangue. Não era baratinho uma S? Menino, vai ali comprar uma S. Você levava 10 centavos, trazia 2 AS. Pois é, a cibazol ainda era mais barata. Essa teologia vendida hoje nas igrejas, de acesso às insondáveis riquezas deste mundo, não vale uma cibazol. Lá não vale nada. O que vai valer lá é se nós vivemos aqui as insondáveis riquezas de Cristo. Porque naquele dia nós precisamos estar semelhantes a Cristo. É a única coisa que vai adiantar. Porque se eu lhe pregar as insondáveis riquezas deste mundo, como a teologia moderna está pretendendo fazer, que você cresça aqui para as coisas daqui, se esqueça cada dia mais de Deus, e o seu coração se enche de um tesouro terreno. Naquele dia, você vai ficar em vexame. E eu não posso fazer isso com você. Eu não posso ser tão cruel com você. Eu seria muito cruel com você se eu estivesse aqui anunciando a você as insondáveis riquezas deste mundo, enchendo seu coração de ambição, de futilidades. E quando ele chegasse para perguntar: e aí, filho, o meu eterno propósito de ser conhecido entre os poderes, potestades, naquele mundão lá que eu coloquei você para anunciar as minhas insondáveis riquezas, deu certo? O que você diria a ele se fosse hoje à noite? O que você diria a ele se fosse agora? Cada um de nós estaria pronto para dizer: Senhor, eu cumpri sim isto lá. Porque é mediante a fé nele. Versículo 12: mediante a fé nele. Um acesso confiante é por causa da fé nele.
Não é pelo que eu fiz, não é pelo que conquistei, não é pelos meus, não é por causa da fé nele, é por causa dele, a minha vida nele, a sabedoria dele em mim, a palavra dele em mim, eu ser alimentado por ele, eu depender dele, eu confiar nele, eu ter entregue meu coração, a minha vida a ele, eu tenho acesso e confiança pela fé nele. Amém? Não está claro, irmão, esse texto? Se eu soubesse desenhar, eu desenhava esses textos. Porque Paulo parece que só falta desenhar aqui as coisas, tão claras que são. Então estar diante da mesa do Senhor e saber que um dia será desse jeito, não pode nos meter medo. Porque essa dispensação, esta aliança já foi feita na cruz. Foi feita por ele, são as obras dele, nele eu descanso, eu tenho acesso e confiança por causa da fé nele. Versículo 13: portanto, é nosso pedido, é nossa oração, o pedido de Paulo, e é o nosso pedido também nessa noite, nosso pedido final, do final da pregação. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Se eu me atribulo por causa de vocês, se eu pego no pé de vocês, é porque nesse propósito está a vossa glória. Saber desse propósito, descobrir esse propósito, viver esse propósito, está a vossa glória. Aqui está o sucesso de vocês. Aqui está o acesso de vocês. Aqui é como vocês vão ter o carimbo na senha de vocês, ó. Aqui está a vossa glória, aqui está o sucesso, aqui está o código. Vai por aqui que vai dar certo. Não desfaleça nas minhas tribulações por vós, porque nisso está a vossa glória. Nesse propósito, nessa aliança, em viver e proclamar o evangelho das insondáveis riquezas de Jesus Cristo. Por que isso é tão importante, pastor? Porque isso nos faz membros do corpo de Cristo, isso nos faz discípulos de Jesus Cristo. Nós somos chamados a esta mesa. É por isso que Paulo, na primeira carta aos Coríntios 11, ele fala sobre um autoexame. Portanto, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba deste cálice. Nós somos chamados ao autoexame, para não beber e não comer para a própria condenação. O que é isso, pastor? Quando eu vou para a mesa do Senhor para não ser condenado com esse mundo, eu tenho que ir para a mesa do Senhor dizendo: Senhor, o problema sou eu. Não é a tua palavra, não é a tua igreja, não é os meus irmãos, o problema sou eu, Senhor. Isso é o autoexame. Não é ninguém. O problema sou eu. Paulo diz assim: vá para a mesa do Senhor assim. Porque senão você será réu do sangue e do corpo de Cristo. Quem é esse réu? O incrédulo. E quem é o incrédulo? Aquele que não demonstra as evidências de que Cristo chegou na sua vida. Pastor, mas qual é a evidência que chegou na minha vida? Transformação. Para que eu não seja réu do sangue e do corpo de Cristo, eu preciso dessa autoanálise, desse autoexame, e dizer: Senhor, eu estou colocando culpa em tanta gente, na minha falta de fé, minha falta de crescimento, da minha imaturidade. Aí eu culpo um, eu culpo A, eu culpo B, eu culpo todo mundo. Mas e eu? Será que o eterno propósito que me cabe, eu estou fazendo? Porque quando nós estivermos diante da mesa do Cordeiro, irmão, Jesus não vai perguntar: e aí? Quem foi empecilho lá? Quem te impediu de crescer? Quem te impediu de progredir na fé? Quem te impediu de avançar? Não.
No salmo que nós vemos aqui, no Salmo 111, ele vai dizer num dos versículos que tudo que nós precisamos, ele dá por causa da sua aliança. Dá sustento, versículo 5, dá sustento aos que o temem, e lembrar-se-á sempre da sua aliança. Ele sustenta, ele supre aqueles que temem o seu nome, e ele vai fazer isso, ele vai lhe cercar de cuidado, ele vai lhe proteger, ele vai lhe capacitar, ele vai lhe fortalecer, ele vai lhe dar guarida, ele vai colocar pessoas ao seu lado, ele vai lhe sustentar, ele vai fazer tudo por causa dessa aliança que ele tem conosco, do eterno propósito na pessoa bendita de Jesus Cristo. Tudo ele já fez e tudo nos dá. E na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, no versículo 10, ele diz: aquele que serve, aquele que ensina, o que ensina, faça de acordo com os oráculos de Deus. Não é sua opinião que vale, são os oráculos de Deus. Não o que você quer, nem o que você pensa, são os oráculos de Deus. Então, quando você falar, fale de acordo com os oráculos de Deus. É simples. E aquele que serve, faça na força que Deus supre. Faça na força do Deus que supre. Seja suprido por Deus, seja alimentado e fortalecido por Deus. Deus vai suprir força, capacidade, operação, fidelidade, grandeza e capacidade, e Ele vai fazer você chegar aonde Ele mandou que você fosse, porque Ele é quem garante pela aliança dEle. Abastece e supre aqueles que nele confiam por causa da aliança que fez com eles. Se o eterno propósito está em você, Ele vai lhe ajudar e lhe capacitar a cumprir isto, porque Ele é fiel e Ele fez promessa, Ele é refém das promessas que Ele faz. Amém? Então, quando nós nos analisamos, se nós não somos esse incrédulo que vai ser condenado com o mundo. Porque o incrédulo, ele não consegue trazer as memórias na sua vida, na sua mente, os benefícios da cruz. O incrédulo, ele pode pegar esse pão, ele pode pegar esse cálice e tomar como se fosse uma merendinha. Para lembrar de mim, me deram um copinho de vinho aqui, me deram um pedacinho de pão, era pequeno, mas me deram, me consideraram. E ele acha que foi uma consideração da igreja em lhe dar um copinho de suco, de vinho e um pedacinho de pão. Ele queria que fosse meio pão. Ele queria que fosse meio litro. Mas deram só um copinho. Ele vai tomar por consideração, mas ele não consegue trazer à memória os benefícios da cruz. E Jesus diz assim: façam isto em memória de mim. Só a igreja faz esse acesso com coragem, dependendo das obras de Cristo. Ousadia com confiança, acesso com confiança, porque nós temos a fé em Cristo. Isso se faz mediante a memória. O incrédulo nascer do Senhor, ele não vai para os fundamentos da fé. Ele não lembra dos fundamentos da fé. Ele não guarda os fundamentos da fé. Ele não é guiado para os fundamentos da fé. Arrependimento, fidelidade ao Senhor, santificação, entrega de vida, transformação. Ele não vai para esses fundamentos. Ele não conhece. Ele não é guiado pelo Espírito para isso. O incrédulo nascer do Senhor, ele não consegue entender o que significa comunhão. Pegar o pão e esperar uns pelos outros. Por que esperar? Por que não posso beber logo? Por que tem que fazer juntos? Ele não entende por que tem que fazer todo mundo junto. Ele não sabe o que significa unidade de fé, no espírito, de propósito, de serviço. Ele não entende isso. Por quê? Porque é um incrédulo.
E a evidência de alguém que é incrédulo é porque não houve transformação na caminhada. O incrédulo não consegue ficar satisfeito com a graça do Senhor. Ele está sempre pensando: eu preciso fazer mais para que Deus fique mais satisfeito comigo. Deus nunca vai lhe amar mais por você ser uma pessoa ativa na obra dele. Deus não vai conseguir lhe amar mais porque você não falta um culto. E Ele não vai lhe amar menos porque você pecou, porque você falhou. O amor dele é nem mais nem menos. Ele simplesmente ama. E quando Ele ama, Ele se revela. E quando Ele se revela, Ele resgata, Ele salva, Ele perdoa, Ele confirma, Ele reage, Ele restaura, Ele firma os passos, Ele fortalece, Ele capacita, Ele alimenta e Ele faz você vencer até o fim. O mesmo amor lhe invade a vida, Ele cerca os passos, Ele sustenta a vida inteira. No mesmo nível, na mesma compreensão, na mesma força. Cabe a nós, por causa desse amor, estar sempre fazendo aquilo que lhe agrada. Mas não para que Ele me ame mais, mas porque Ele me amou desde a eternidade. Ele me amou desde sempre. E por me amar desde sempre, então eu sirvo a Ele. E por amar desde sempre, eu então me dedico à sua obra. E por amar desde sempre, eu sustento a sua casa. E por me amar desde sempre, eu vou estar aqui na comunhão. Por quê? Porque Ele me amou desde sempre. O incrédulo nunca chegará a isso. Autoexame, autoanálise. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Por quê? Porque tudo é mediante a fé nele. Autoexame é quando eu penso no cristão que eu deveria ser, no crente que eu deveria ser. Rapaz, o crente que eu devia ser. Então quando eu olho para a mesa do Senhor, vem a vergonha do crente que eu sou. Então eu tenho que confiar nele, mediante a fé nele, porque se eu for enxergar para mim e confiar nas minhas obras, eu não vou ter confiança e nem vou ter acesso. Mas quando eu olho para ele, quando eu olho para Cristo, eu percebo o amor dele pela minha vida, pela sua vida e pela igreja que ele comprou. E por causa da igreja que manifesta, a igreja que manifesta as potestades, a multiforme sabedoria de Deus, ela então mostra esse eterno propósito na eternidade. Amém? Isso nos dá um senso de segurança e de identidade diante do Senhor. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, por favor. Hebreus capítulo 10. Por que tem que ser Cristo? Porque não pode ser a lei? Porque a palavra do Senhor diz que não pode. É só isso. Porque a lei não era a realidade do propósito do Senhor. A lei foi um mecanismo, um aio, uma maneira pedagógica de Deus nos mostrar o quanto nós dependíamos dele após a queda. Hebreus capítulo 10, quantos acharam? Versículo 1: Ora, visto que a lei tem a sombra dos bens vindouros, a lei, ela contém sombra, a aparência, a simbologia de bens vindouros.
de bênçãos que chegariam posteriormente. Hebreus 10, 1. A lei não é a imagem real das coisas. A lei não é a realidade. A lei é boa? É santa? É. Foi Deus quem deu? Sim, foi Deus quem deu. Ela é gloriosa? Sim. E a finalidade dela é se cumprir de uma forma cabal, nos conduzir a Cristo, nos mostrar a nossa insuficiência, a nossa incapacidade. Esta era a finalidade da lei e ela foi gloriosa em cumprir o seu papel. Muito boa, gloriosa e santa lei do Senhor. Mas ela não era a imagem real das coisas. A imagem real das coisas é Cristo. Nunca, jamais a lei pode tornar perfeito os ofertantes. Observe essas informações, porque elas são valiosas. Olha o quanto atrás, antigamente, foi escrita essa palavra. Mas observe que muitas pessoas que frequentam a igreja não conseguem entender esse versículo, que ainda estão apegadas à lei. Mas a palavra do Senhor diz assim: nunca jamais, esta lei pode aperfeiçoar os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Obedecem, mas ela não aperfeiçoa. Ela pacifica, ela não deixa matar, mas ela não aperfeiçoa. Versículo 10 do capítulo 10. Nessa vontade, Hebreus 10, 10, é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Por isso que Paulo diz assim, é mediante Cristo. Porque mediante Cristo, aqueles outros sacrifícios são anulados. Mediante Cristo, a lei então repousa na sua finalidade. Ela nos trouxe até a Cristo e agora é através de Cristo. Nessa vontade, nós temos sido santificados. Naquilo que a lei não podia, Cristo pode. Naquilo que a lei não fazia, Cristo faz. Naquilo que a lei não era capaz, Cristo é capaz. Versículo 1: nunca jamais pode tornar perfeitos ofertantes. Cristo santifica mediante a oferta do seu corpo uma vez por todas. Por isso que o nosso acesso com confiança é mediante a fé em Cristo, porque Ele operou de uma forma gloriosa uma vez por todas, santificando as nossas vidas. Por isso que é importante servir a Deus. E é por isso que é importante anunciar as insondáveis riquezas em Cristo e de Cristo, porque Ele realiza esta bênção na nossa vida de uma vez por todas e nos dá acesso à graça de Deus. Por isso que você chama ela a ser discípulo, servir ao Senhor para estar aqui com acesso, com confiança, porque você está no reino de Deus. Você é chamado a ser discípulo do Senhor, a fazer discípulo de Jesus Cristo e a andar cumprindo esse propósito, anunciar as insondáveis riquezas de Cristo. Esse é o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Como é que eu vou saber disso, pastor? Jesus não já falou, irmão? Você não está no reino de Deus? Mas pastor, eu não sei nada do reino de Deus. Então leia a Constituição do reino de Deus. Constituição do reino de Deus é Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. Quem é discípulo do Senhor, ouve essa palavra e entende que ele é colocado no reino de Deus. Esta é a sua Constituição. Cumpra esses 3 capítulos e o reino de Deus estará sobre a sua vida. Não tem como você errar. Não tem como você ir para o inferno. Não tem como você não ser salvo ao entender esses 3 capítulos.
A salvação irromperá a sua vida. A glória do Senhor irromperá a sua vida. Não tem como você ficar nesse mundo. Não tem como você ser um perdido, com Mateus 5, 6 e 7 implementado na sua caminhada. Não tem como. Porque esta é a constituição do reino de Deus. Ele fala isso aos seus discípulos. Ele chama os seus discípulos e diz a ele: olha, estas são as bem-aventuranças e esse é o código do reino de Deus. Façam isto, vocês são meus discípulos. Eu passei a noite todinha em oração por vocês. E quando eu chamei vocês agora para andar comigo, é porque vocês agora vão ser meus discípulos, vão ouvir a minha voz, os meus discípulos vão me seguir. E então essa é a nossa constituição. Nós vamos andar por aqui. Isso é ser discípulo. No capítulo 13 de Mateus, ele pega a multidão e fala 7 parábolas. No capítulo 13 de Mateus, ele vai falar sobre pérolas, sobre redes, sobre fermento, sobre joio. Ele vai falar sobre mostarda. Ele vai falar sobre semente, sobre semeador. São 7. 7 parábolas. Porque ele vem anunciando o propósito eterno do Senhor. Ele é a manifestação desse propósito. Ele vai dizer como ter acesso a esse tesouro infinito que é o Evangelho e a graça do Senhor. Ele vai falar sobre um tesouro perdido, sobre pérolas, ele vai falar sobre fermento, sobre mostarda, sobre tanta coisa, sobre semente. E para fechar lá em Apocalipse, no capítulo 2 e 3, ele vai escrever as 7 igrejas, aos 7 pastores. Ele vai dizer assim, a repetir a mesma coisa que ele fez em Mateus 13, em cada parábola ele diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E lá em Apocalipse 2 e 3 ele diz assim: o Espírito está falando à igreja, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sete parábolas, 7 cartas. O propósito é o mesmo, é o eterno propósito. É o verbo de Deus se fazendo carne, anunciando o reino de Deus entre nós. É o final da história, sendo desvendado diante dos olhos de João, o último apóstolo, e dizendo assim: João, aquilo que eu falei para vocês ao pé do monte, aquilo que eu expliquei no capítulo 13 de Mateus em parábolas, eu estou explicando para vocês, está agora servindo para a igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que eu falei para vocês lá, o Espírito está repetindo agora aqui. É a mesma palavra, é a mesma mensagem, é o mesmo Espírito, é o mesmo Senhor, é a mesma fé, é o mesmo Salvador, é o mesmo Redentor da nossa vida. Então começa por ouvir. Tudo começa por ouvir bem. Ele está dizendo assim: se posicione, porque é mediante a fé nele. É mediante a fé nele. O termômetro é ouvir. Se não é termostato, isso é termômetro. O Evangelho é esse termômetro que nos faz verificar a temperatura. O termômetro só verifica a temperatura X, não passa disso. Ele só faz medir a temperatura. O reino de Deus é isto aqui, bem-aventurados são esses, e acabou. Termostato não, o termostato ele gradua e ele se adequa. E ele então vai esfriando ou vai aquecendo. É que nem air fryer, é que nem seu forno. Ali tem um termostato. Você graduou ali, ele só vai até ali e depois ele vem esfriando.
O Evangelho não vai se adequar à nossa vida. O Evangelho não vai se adequar se o nosso coração está frio e ele vai ficar frio. Não, o Evangelho não vai se adequar a nós. Nós é que temos que ser medido como está esse Evangelho e esse propósito nas nossas vidas. O Evangelho é só o termômetro, é o que mede. E é por isso que nós temos que nos avaliar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e veja se esse propósito está correndo nas suas vidas. Por isso que Jesus disse aos seus discípulos: é preciso ouvir para frutificar. Bem-aventurados sois vós. Ele vai falar isso em Mateus 13:16. Bem-aventurados os vossos olhos que veem, e bem-aventurados os seus ouvidos porque ouvem. Ele falou para a classe dos fariseus dizendo: em vocês se cumpre o que diz o profeta Isaías: tendo olhos, não veem, e tendo ouvidos, não conseguem ouvir. Nele se cumpre essa profecia, mas em vocês não. Vocês são discípulos, vocês têm e carregam o eterno propósito de anunciar os magníficos mistérios gloriosos da bênção de Deus em Cristo. Vocês têm olhos para ver e vocês têm ouvidos é para ouvir. Qual é essa maior evidência? Como é que eu posso, pastor, saber se eu estou sendo um verdadeiro discípulo? A última leitura, João 8:31. João 8:31 vai me dizer se diante desta mesa eu tenho crido realmente nele e se eu tenho vivido realmente esse propósito. E se eu não tenho vivido realmente esse propósito de maneira verdadeira, nós precisamos sair daqui, depois da última oração, com acesso confiante em Cristo, tendo entregue a nossa vida nele. Disse, pois, Jesus aos judeus, e não eram qualquer judeus, eram judeus que haviam crido nele. Não é só porque eles guardavam a lei de Moisés, não é porque eles frequentavam a sinagoga, não é porque eles davam, não é pelo que eles faziam, não. Eram judeus que haviam crido nele. Judeus que haviam se tornado discípulos, judeus que haviam abandonado as suas próprias obras para poder crer nele, depender dele, andar nele, se alimentar dele, viver para ele. Se vós permanecerdes na minha palavra, quem crer em Cristo precisa andar com esse compromisso, permanecer na minha palavra. Então serão verdadeiramente, não mentirosamente, verdadeiramente meus discípulos. Esse é o eterno propósito. Deus não enviou Jesus Cristo para que você seja religioso. Deus não enviou Jesus Cristo para que você seja evangélico. Deus enviou Jesus Cristo para que você seja discípulo dele. Ande com ele, ame a sua palavra. Se as minhas palavras permanecerem em vocês, então a mentira vai embora. Se as minhas palavras permanecerem em vocês, então a mera aparência sai. Se vós permanecereis na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Por que isso é importante, pastor? Porque Mateus de 5-7, quando você lê os últimos versículos, você vai ver a importância disso. Ser verdadeiramente discípulos de Cristo. Muitos dirão naquele dia, Mateus 7, acho que é versículo 23,
profetizamos em teu nome, em teu nome expulsamos demônios, fizemos libertação em teu nome, fizemos milagres em teu nome. Então ele vos dirá: afastem-se de mim, nunca vos conheci. Não é difícil, irmão? Então este ensaio aqui, com acesso, com confiança diante do Senhor, por causa desse eterno propósito de anunciar, ser discípulo e anunciar o Evangelho de Cristo, ser discípulo, andar com Cristo, aprender de Cristo e anunciar esse Evangelho, esse eterno propósito, nos capacitará a estar diante dele com acesso, com confiança perante ele, por causa dele. Para não ter embaraços, para não ter confusão, estar lá de boa e dizer: Senhor, obrigado por ter me chamado. Como disse Paulo, eu fui o pior deles, mas o Senhor me concedeu a graça de anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Amém? Eu não sei o que você precisou vencer essa semana, e eu não sei como é que está o seu eterno propósito, o seu chamado. Mas eu sei que, diante da mesa dele, esse ensaio precisa ser levado a sério. Porque nesse dia, se você disser: não lembro de ter sido avisado disto, Deus vai lhe fazer lembrar do culto do dia 3 de novembro de 2024. Ele fará você se lembrar disso. Não só desse. Porque isso eu já avisei há muito tempo. Porque eu só prego isso. Então você vai ser lembrado disto. E eu não vou lhe poder mandar uma cola, nem um torpedo, nem um WhatsApp, coisa nenhuma para você responder lá. É você e o Cordeiro Santo que entregou a vida por você. Os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Vá para esse lugar, caminhe para esse lugar, e você vai se dar bem, você vai estar de boa, e você vai ter acesso com confiança nele. Amém? É isso que nós precisamos nessa noite. Acesso com confiança pela fé nele. Se há alguém nessa noite que não está esses balaios, eu falo às vezes, eu penso que os irmãos entendem. Porque as feiras eram colocadas em balaio, que vocês chamam aqui de cofo, né? As feiras eram levadas em balaio. E quando a feira era boa, os balaios eram bonitos. E se a fé da gente não está essas bonitezas, não está esses balaios, a gente precisa sintonizar com o Senhor, e é nesse chamado da palavra do Senhor, para ter um acesso com confiança por causa de Cristo, é que nós chamamos você a esse acesso confiante. Nós vamos orar agora consagrando o pão e o cálice. Portanto, consagre também a sua vida ao Senhor. Se há alguém nessa noite que ainda não tem uma aliança com Cristo e quer fazer essa aliança, essa dispensação de aliança com o Senhor, está na hora e é agora. Se há, venha, porque nós queremos orar por você.